e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos, outros companheiros de cela, de prisão, ouviam eles cantar, escutavam cantar. Paulo é o maior apóstolo depois de Jesus Cristo e o maior fundador de igreja do Novo Testamento. Paulo, antes de ser conhecido como Paulo, porque Deus não mudou o nome dele, queridos, o nome dele, Saulo, porque no grego, no hebraico, era Saulo, e para o grego foi Paulo, mas não mudou nada de nome não, é a mesma coisa, tá? Saulo, antes de conhecer Cristo, como era conhecido, Saulo de Tarso, ele era da cidade de Tarso, nasceu em Tarso. Com 12 anos de idade, ele foi levado para Jerusalém para estudar as leis judaicas, com um mestre chamado Gamaliel, o mestre mais respeitado da época, doutor da lei, um rabino que ensinava. E quem tinha a oportunidade de ser ensinado pelo mestre Gamaliel, ele era privilegiado. Ele tinha um privilégio, enquanto muitos, ele serviu as forças armadas, os exércitos, para alcançar o que Paulo alcançou. Muitos pagavam para alcançar o que Paulo alcançou. Paulo foi privilegiado porque ele já nasceu com um dom. E quando ele era garoto de 12 anos, ele foi levado a Jerusalém. E Gamaliel instruiu ele. Ele era zeloso pela lei. Ele era um camarada, para você entender no nosso linguajar popular, era crânio, era sábio, inteligente. Ele se destacava no meio dos outros por causa da capacidade, da facilidade que ele tinha de aprender. Quando começou os discípulos de Jesus a pregar o Evangelho, ele se sentiu ofendido. Não que ele era contra Deus, mas é que ele pensava que aqueles discípulos de Jesus, eles estavam falando heresias, um falso evangelho, uma falsa pregação. Ele colocou Jesus como um mero homem e não como um Messias. Mas chegou um tempo de tanto ele perseguir os cristãos. Lá em Atos, no final do capítulo de número 7, e o início do capítulo 8, diz que ele foi responsável pelo apedrejamento de Estevão. Para você ver a que ponto Saulo de Tarso chegou a matar cristão, porque ele achava que aquilo era falso evangelho. Ele não acreditava que o Messias já estava ali, já tinha chegado, já estava pregando um evangelho que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Por ele ser zeloso pelas leis, ele começou a perseguir. Ele chegou ao governo pedir cartas para que ele fosse atrás daquelas pessoas que pregavam Jesus Cristo, para colocar na cadeia, para prender. E foi concedido a ele, devido à alta reputação dele, foi cedida cartas para que ele fosse atrás, para prender aquelas pessoas. Mas Deus, ele sempre tem algo de estratégia.
Pensa numa pessoa estrategista, é o nosso Deus. Aleluia. Ele não perde batalha. Glória a Deus. Ele não dá ponta sem nó, para que você entenda. Tudo está no controle das suas mãos. Nada foge. Tudo está no controle dele. E no caminho para Damasco, para ir atrás daquelas pessoas que anunciavam Jesus Cristo, Saulo de Tarso, como era conhecido, antes de conhecer a Jesus, ele era Saulo. Quando ele conheceu Jesus, foi passado a ser chamado de Paulo. Como disse outrora, o nome não mudou, é o mesmo. E na caminhada para Damasco, ele teve um encontro com Cristo. E eu pergunto nesta noite para você, quem já teve um encontro com Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus. Não é fácil ter um encontro com Cristo, viu, queridos? Que fique bem claro. Jesus não prega só flores, não. Só rosas. Prega espinhos também. Porque a caminhada com Cristo ela é espinhosa. Nós vamos ver a caminhada, alguns pontos da caminhada do apóstolo Paulo, que de perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido. Até os próprios cristãos no começo não acreditavam na transformação de Paulo. E eles fugiam, Paulo chegava, eles fugiam com medo. Quem que não tem medo da morte? Se eles presenciaram, eles escutaram dizer, ó, esse daqui participou da morte de Estevão. Ele autorizou. E ele muito jovem. Aquelas pessoas que seguiram ele pegaram as suas capas naquele ato do apedrejamento de Estevão e jogaram aos seus pés. Como diz assim, quem tu disse para nós? O que nós faremos agora? Eu acredito que Saulo disse, pode apedrejar, porque estão falando falso evangelho. E no caminho para Damasco ele teve encontro com Jesus. E esse encontro, diz as Sagradas Escrituras, que veio uma luz resplandecente sobre ele. Aleluia. Eu fico imaginando, eu gosto de viver a história, eu gosto de me colocar no lugar, no cenário. Fico imaginando Saulo ali cavalgando a caminho de Damasco, e aquele resplendor cobre ele. E ele fica desesperado. O cavalo dele se espanta, fica espantado. E com aquele susto, com aquele espanto que o cavalo toma, daquele resplendor de luz, ele cai do cavalo, literalmente, queridos. Literalmente ele caiu do cavalo. Porque nós temos a mania de dizer assim, fulano caiu do cavalo. É uma expressão, uma força de expressão. Mas Saulo literalmente caiu do cavalo. E o que é interessante é que ele não só caiu do cavalo, mas ficou cego, literalmente também. Não foi só espiritual, não, foi literalmente, porque ele já era cego espiritual. E quando ele cai do cavalo, que ele fica cego, os seus companheiros, eu imagino que bate o desespero. O que é isso? O que é isso? Porque a Bíblia diz que eles presenciaram, eles ouviram a voz. E Saulo pergunta assim: quem és tu, Senhor? E Jesus, com aquela voz que só ele tem: Saulo, Saulo. Sinta a voz de Deus falando com você hoje. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Naquele momento bate o arrependimento em Saulo.
E Saulo já começa o ministério dele de 3 dias de jejum e oração. Foi 3 dias sem comer e sem beber. E ninguém tira da minha cabeça que ele estava orando também. Jesus diz assim: ó, vai à cidade. Chegando lá, vou te mandar um servo. São minhas palavras. Ele vai ao teu encontro, ele vai orar por ti. E tu vai ser curado. Por que Jesus não curou Saulo logo ali? Porque o propósito de Deus na nossa vida é diferente do nosso. De repente Saulo disse assim: Senhor, mas por que tu não me cura logo? Para mim vendo, disse: tu tem que ser levado pela mão dos companheiros. Aleluia. Tem situação, querido, que nós temos que ser levado por alguém. Sabe quando um pecador se arrepende? Ele é levado por quem? Você sabe por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. E um servo de Jesus recebeu a ordem: vai lá, Saulo vai estar em tal lugar, na rua à direita, vai lá, ora por ele. Disse: eu não vou não, aquele cara lá queria matar os crentes tudinho, já matou uns. Eu disse: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. Você não está aqui nesta noite só porque você quis estar. É porque você é um vaso escolhido para Deus. Aleluia. A Bíblia vai me falar da oração de uma mulher chamada Ana, uma passagem muito conhecida. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, verso 10, diz da seguinte maneira: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando nós oramos, queridos, quando nós nos derramamos na presença de Deus, a tua oração com lágrimas, ela move a mão de Deus. Aleluia. Quando você ora com lágrimas, o céu se abre. Quando você ora com lágrimas, o coração de Deus se abre para você. Quando você ora com lágrimas, a vitória chega. Ana, esposa de Elcana, ela se casou com Elcana, só que ela tinha um problema. O que, pastor? Pergunta para mim, o que, pastor? Ela era estéril. Ela não podia dar filhos. E naquele tempo, a mulher que tinha esse problema, ela era considerada como amaldiçoada. Não tinha valores. Para piorar a situação de Ana, a sua serva Penina, ela começou a dar filhos para Elcana, seu marido. E as Sagradas Escrituras diz que todos os anos ele subiu até Siló para consagrar, para oferecer sacrifício ao Senhor. Eucana dava a porção para cada filho, para cada filha e para Penina. Mas para Ana era diferente. Ele dava uma porção especial. Eu acredito que ele dava em dobro. Por quê? Porque a Escritura Sagrada diz que ele amava Ana.
quando a gente ama, a gente faz as coisas diferentes. Quando a gente ama, a gente se entrega. E eu quero dizer que Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. E passaram aproximadamente 10 anos. Subiam a Siló, desciam a Siló. Subiu a Siló, ofereciam, desciam de Siló. 10 anos se passaram. E anda na mesma situação. Subia, descia sem vitória. Ano seguinte, subia, descia sem vitória. Mas chegou um tempo, aleluias, eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Chegou um tempo que Ana, ela colocou no seu coração: opa, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que fazer algo que move o coração de Deus. Eu tenho que fazer algo que o coração de Deus vai se abrir para mim e vai mudar a minha história. E diz no verso 10 que com amargura de alma ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Naquele dia, naquele ano que eles subiram para oferecer, eu acredito que todos os anos Penina disse assim: mais um, ó, vai ficar para trás, mais um vai vir aí, porque eu sou abençoada, Deus me abençoa na madre, você é amaldiçoado. Mas naquele dia, naquele ano que eles subiram para oferecer, diz a Sagrada Escritura que depois que comeram, beberam, ela se levantou. O primeiro passo é se levantar do comodismo, é se levantar da situação que vive. Tem um horizonte diferente, não é mais o mesmo de ontem, hoje é diferente. Diz que ela se levantou e foi ao templo, foi orar. Mas queridos, o que tem de inimigo para nos derrubar não é pouco. Quando ela propôs aquilo no coração, que ela disse assim: agora eu vou orar, porque dessa vez vai ser diferente, eu não vou sair daqui sem a minha bênção. Quando ela entrou no templo, está lá o sacerdote sentado na cadeira e começou a julgar Ana, porque ela orava e só os lábios mexiam, não saía a voz. Ele disse assim: já se embriagou ali, agora quer estar voltar. Já fez tudo que não presta ali, agora quer estar voltar. Quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós para atirar pedra se nós não conhecemos a situação? O sacerdote Eli fez isso enquanto a casa de Eli estava destruída pelos seus filhos, que eram prostitutos dentro da casa do Senhor. E ele não via isso, mas a oração de Ana, só porque mexeu os lábios, ele viu coisas que não tinha. E quando ela orou com amargura de alma, diz o texto sagrado, abriu o coração. Queridos, quando nós nos derramamos na presença de Deus, Deus ele abre o coração. Aleluia. Ele faz algo extraordinário, coisas que o impossível, faz o impossível acontecer aos olhos humanos. Eu não sei qual é a luta que você está passando, que você pode até dizer assim: ó, é impossível para mim, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Tudo é possível ao crer. E Ana se explica para Eli, sacerdote: meu Senhor, eu estou com amargura de alma, eu estou orando ao Senhor, não me dá como uma filha de Belial, vinho nenhum bebi, nem bebida fortes, mas é porque eu estou me derramando na presença do Senhor. Quantas vezes você já se derramou na presença de Deus, queridos?
Quantas vezes você já se derramou na presença do Espírito Santo? E ele dizendo assim: oh, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Aí a gente sente aquele alívio tão grande na alma. Porque a pior coisa no ser humano é dar uma amargura de alma. Não tem paz, não tem sossego, tudo perturba. É o colega de trabalho, é em casa, é os parentes, é os amigos, é na igreja, tudo perturba. Porque não tem paz de espírito, é amargurada de alma. Nada presta, tudo está errado, porque não tem paz de espírito. O segredo para você ter paz, para nós termos paz, é nos derramar diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ela orou, e ela colocou lá, especificou a sua vitória. Senhor, se tu me deres um filho homem, varão, ele vai servir na tua casa todos os dias da vida dele. Aleluia. E não passará navalha sobre a sua cabeça. Ela quis dizer assim: Senhor, se tu me deres um filho homem, ele vai ser nazireu de Deus na tua casa. Ele vai ser profeta na tua casa. Aleluia. Seja profeta dentro da sua casa, na sua família, seja profeta. Aleluia. Porque Deus, ele ouve a oração do coração quebrantado. Aleluia. Segunda Reis, capítulo de número 20, verso 2. A Bíblia fala de um homem chamado Ezequias, rei. Com 25 anos, ele começou a reinar. E reinou 29 anos. O reinado dele. Ele fazia tudo que agradava ao Senhor. Mas chegou um tempo também que a casa dele ficou desordenada. Aí Deus pega um profeta, Isaías, e diz assim: Isaías, vai na casa de Ezequias, diz para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Sabe o que Ezequias fez? No verso 2, no capítulo 20, então virou o rosto para a parede e disse que ele estava deitado, que ele estava acamado. Como ele não podia se levantar, ele virou o rosto e fez uma oração a Deus. E a oração de Ezequias foi essa: ai, Senhor, lembra de mim, como andei com inteireza de coração. Aleluia. Com sinceridade. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso sentir a graça. Aleluia. Lembra de mim como eu andei com inteireza, com sinceridade na tua presença. Eu acredito que Ezequias vai ali. Não me deixes morrer. Me dá mais uma oportunidade. Me dá mais uma chance. Porque eu tenho feito aquilo que te agrada. Não me mate por causa dos erros dos meus, mas me dê uma oportunidade. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Ele está dando mais uma oportunidade para você. Aleluia. Não perca a oportunidade que Deus tem dado para você. Não perca a oportunidade que Deus tem dado para você. Glória a Deus. Interessante que nesse texto o profeta Isaías, filho de Amós, pastor Cássio, Aleluia. deu o recado e foi embora. Não quis saber de muito blá blá blá, não. E Ezequias automaticamente foi orar. Se sentiu encurralado à beira da morte, porque a palavra de Deus, queridos, só Ele pode revogar. Se Ele diz que vai morrer, vai morrer. Mas se Ele disser assim, ó, vai ser bênção,
vai ser bênção. Glória a Deus. Tem promessas, vai ter promessas para se cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E diz o texto sagrado que depois da oração de Ezequias, antes que o profeta saísse do pátio do palácio, Deus fala: Isaías, volte lá, porque eu ouvi a oração do meu servo. Aleluia. Eu acredito que deu um nó na cabeça de Isaías. Ué, acabou de mandar dar um recado que vai morrer, agora diz que já mudou. O crente, ele tem que ser obediente à voz de Deus. O que nós aprendemos com isso? Ele poderia dizer assim: eu já dei o recado. Se não é Deus que está falando comigo, não, vou embora. O recado já foi dado. Mas ele: opa, eu conheço a voz do meu pastor, eu conheço a voz do meu Senhor. Aleluia. Você conhece a voz do Deus que você serve? Eu estava orando hoje por volta de meio-dia, pastora Tins. Eu fiz esse comentário com a minha esposa. E no momento que eu orava, eu pedia para Deus: Senhor, me dá uma visão do mundo espiritual. E abriu uma visão, pastor, aqui neste lugar. Aleluia. Como se eu estivesse entregando Bíblias para pessoas. Eu chegava e colocava na mão. Eu colocava na mão. Eu colocava na mão e saía distribuindo como Bíblias. E a minha alma se alegrou. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Eu disse: Senhor, se tu és comigo, me dá um sinal. Aleluia. Naquele lugar. Glória a Deus. Queridos, nós só vamos ter experiência com Deus se nós tivermos uma vida de oração. Não adianta nós queremos cantar bonito se nós não orarmos ao Senhor. Aleluia. Se nós não nos consagrarmos a Ele. Não. Não adianta nós queremos pregar bonito se nós não nos consagrarmos, se nós não orarmos ao Senhor. É perda de tempo, Deus. Para que vale? Para Deus é sabedoria humana. Para nada adianta. Aleluia. Para nada adianta, Deus. É perda de tempo. Querer fazer as coisas do nosso jeito. A oração, ela é a chave da tua vitória. Aleluia. Sem oração tu não consegue alegrar o coração de Deus. Sem a oração você não consegue chegar nos seus objetivos espirituais. Sem oração você não consegue crescer no seu ministério. Sem oração você não consegue fazer o melhor para Deus. Não. Tem que ter oração. Tem que ter oração. Você só vai vencer esta luta, esta guerra, se tiver com o joelho no chão. Se tiver com o joelho no chão, vai ter vitória. Porque eu acabei de ler Ana, ela se dobrou, ela se colocou. E Deus ouviu a oração dela. Ezequias não pôde dobrar o joelho. O texto não diz, a analogia é minha, mas diz que ele virou o rosto para a parede. Como é isso? Por que para a parede? Como um sinal de humilhação diante do Senhor. Senhor, eu não sou digno nem de apresentar meu rosto para ti, mas ouve a minha oração neste momento. Aleluia. As escrituras sagradas me levam a um outro texto. Daniel, capítulo de número 6 e o verso de número 10.
soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, a Bíblia faz uma observação. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém, pastor. E ele se colocava a orar 3 vezes ao dia. Às vezes nós não queremos orar 10 minutos, mas queremos vitória. Nós não queremos orar 10 minutos, mas quer que Deus escute a oração e responda. Nós não queremos orar 10 minutos, mas aquilo que eu vou fazer, o Senhor vai assinar a vitória para mim. Daniel se colocava 3 vezes ao dia. Eu fico analisando e eu comecei a pensar, vou dar meus botões para raciocinar. 3 vezes. Como ele ia para o palácio, antes dele ir, ele orava: Senhor, me guarda no meio daqueles lobos. Senhor, me guarda no meio dos inimigos. Senhor, me guarda do mal, das astutas dos inimigos das cidades. Quando ele voltava ao meio-dia para almoçar, ele orava de novo: Senhor, obrigado porque tu me guardou e me trouxe paz e segurança, mas me guarda de novo que eu vou voltar para lá. No final do dia, ele voltava de novo e se colocava de joelho e orava de novo: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Você já agradeceu a Deus hoje por este dia? Aleluia. Você já agradeceu a Deus por esta oportunidade que Ele te concede? Você já agradeceu a Deus pelo dom da vida que Ele tem te agraciado? Aleluia. Aleluia. Mas por que Daniel fez isso? É porque ele descobriu que estava assinado um decreto que tinha que adorar somente o rei Nabucodonosor. Só que Daniel era crente fiel. Vou fazer uma analogia: assembleiano do roxo, barulhento, que gostava de oração, que jejuava, que se consagrava. Pastor de assembleia naquele tempo, não, só uma analogia. Ele não se dobrou àquele decreto. Isso não posso. Hoje as pessoas se dobram muito fácil para outros deuses. Permita, pastor Nélio, mas às vezes a gente tem a infelicidade de vir um pregador aqui na sua tribuna, na sua igreja, e traz um monte de balela. E os crentes gostam. Não, mas está certo, é aplaude. E aquilo que o pastor passa anos ensinando vai embora por água abaixo. É muito fácil se deixar levar. Não, mas isso pode. Eu posso usar isso? Posso. O pregador diz que eu posso, porque os tempos estão modernos. Mudou. Ei, a Bíblia vem me dizer que passarás os céus e a terra. Aleluia. Mas a palavra de Deus é a terra. Glória a Deus. Não tem mudança. Passou mais de 2000 anos, ela continua sendo a mesma até o dia de hoje, e vai ser até a vinda de Jesus. Glória a Deus. Daniel não se dobra ao rei Nabucodonosor, porque ele tem convicção do Deus que ele serve, da adoração que ele fazia ao Deus de Israel. E os seus companheiros querendo tomar o lugar de Daniel, porque ele foi o destaque do começo até aquele presente momento. Tinha que separar 10, Daniel estava no meio. Tinha que separar 3, Daniel estava no meio, porque Deus era com ele. Ele estava em uma constante oração. Seja constante nas suas orações.
foto de tudo quanto é jeito procurando Daniel. Não, nós temos que achar uma falha dele. Nós vamos bater foto, vamos enviar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Vamos jogar no YouTube, nas redes sociais. E o rei vai ver que ele está desobedecendo o rei. Porque o decreto é: ninguém adora outro Deus senão o rei. Aleluia. Conseguiram pegar Daniel orando. Mas quem ora, ele é coberto com a cobertura espiritual. Aleluia. No Salmo de número 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor dá aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar, para te livrar e para te proteger de todo mal. Glória a Deus. É o Senhor que dá ordem, queridos. Daniel é pego com a boca na botija, para você entender. É levado diante do rei. Como o rei já tinha assinado com o seu anel, tinha decretado. O texto diz que ele se entristeceu por aquilo ali, porque não pôde fazer nada por Daniel. Eu acredito que ele tinha um carinho diferenciado por Daniel. Para o texto chegar a falar isso, eu só me sinto triste com o pastor Acácio se acontecer alguma coisa com ele, porque eu tenho um amor por ele, eu tenho um carinho por ele. Eu acredito que o rei também tinha isso por Daniel. E as Escrituras Sagradas diz que não teve como revogar. E a ordem era: joga na cova dos leões. Ah, querido, pede a visão da palavra, a porta da palavra, entenda. Tem pessoas te jogando dentro das covas, dentro da cova com os leões. Você ainda não percebeu que leão nenhum te toca. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que já te lançaram lá dentro, querendo ver a tua morte, querendo ver o teu fracasso, querendo ver a tua caída. Mas Deus disse assim: nesse leão não toca, porque ele tem a essência do Espírito Santo. Aleluia. Ele não tem essência de carne, porque carne dá cheiro ao animal. Mas o Espírito Santo, ele não tem cheiro, ele é suave. É por isso que o inimigo não te toca, os leões ainda não te tragaram. E diz o texto que o rei passou a noite, dispensou a música, dispensou todo mundo, só ficou ele e Deus. Para você ver que nos momentos mais difíceis nós nos lembramos de Deus. O rei se lembrou do Deus de Daniel. Aleluia. E ele passou a noite orando. Passou a Glória a noite Deus. orando por Daniel. Aleluia. Como, pastor? O texto diz. E quando foi de manhã cedinho, pastor, diz que ele corre até a cova e grita de lá: Daniel, porventura o Deus que tu serve te livrou, Daniel. Ah, meu Deus do céu. Eu posso imaginar a alegria daquele rei quando ele escutou Daniel dizer assim: ó rei! Ele disse: Daniel está vivo. Daniel está vivo, os leões não mataram. Vamos reverter essa situação. Porque a imaginação humana é muito rápido. Ela vai
mataram Daniel, nós vamos jogar aqui dentro. Porque o Deus de Daniel livrou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando Daniel responde lá, diz: ó rei, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor me livrou da boca dos leões. Aleluia. Eu posso imaginar a lágrima descendo no rosto do rei, de alegria. Aleluia. Eu posso imaginar o coração do rei palpitando de alegria. E ele começou, antes que Daniel saísse da cova dos leões, ele começou a maquinar: nós vamos fazer um decreto que ninguém vai adorar outro Deus a não ser o Deus de Daniel. O Deus da terra não vale mais aqui em Babilônia, mas o Deus de Israel, ele vai ser glorificado, porque ele se livrou Daniel da cova dos leões. Aleluia. Deus seja louvado. E Daniel saiu são e salvo, Deus. São e salvo. Por quê? Oração. Aleluia. Não tem uma vida sem oração. Este homem, para chegar onde chegou, foi de qualquer jeito. Foi noites e noites e madrugadas de oração. Glória a A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus só estava passeando lá, era oração, estava se preparando. 40 dias e 40 noites se preparando em oração, porque o pior viria sobre a vida dele. Ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Então ele estava se preparando fisicamente, porque espiritualmente ele já estava preparado. Porque ele é um Deus trino, como disse no início da palavra, na abertura do culto. Mas ele estava preparando o corpo, a carne. Teve um momento que ele ficou tão amargurado que ele disse assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque o corpo dele não estava mais aguentando aquela pressão, aquela coisa toda dos inimigos dizendo: vamos matar, vamos matar. E o Espírito Santo com ele dizia assim: vai morrer, o corpo vai morrer, o corpo vai ficar, vai para a terra, mas o Espírito é forte. Aleluia. Ninguém mata o Espírito de Deus. Glória a Deus. E Jesus orou pedindo conforto ao Senhor. Paulo de Tarso, na sua segunda viagem missionária, ele é preso. Como nós lemos o texto, nessa sua caminhada missionária, nessa sua viagem missionária, ele queria ir para cá. Deus disse: não vai para cá não, tu não pode ir para cá, vai para cá. E ele obedeceu a voz de Deus. Aleluia. E nesta sua caminhada, porque o propósito de Deus é diferente do nosso, Paulo escreveu 13 livros, ou 13 cartas, ou 13 epístolas do Novo Testamento. São 27, 13 são dele. O maior homem que abriu igreja na Ásia, em Roma, foi Paulo. E nessa sua viagem, Deus queria levar ele para ali, porque tinha 2 almas para aceitar Jesus. Uma mulher chamada Lídia e o carcereiro, que colocou Paulo na prisão, prendendo os pés nos troncos, porque disseram assim: ó, vigia bem ele, esse daí faz revolução, ele prega e o negócio acontece.
Então fica de olho nele, carcereiro. As autoridades deram uma surra em Paulo e Silas, porque repreendeu o espírito imundo de uma jovem que adivinhava. E os seus donos se acharam prejudicados, porque não ia ter mais lucros para eles. Bora bater nesses homens, bora aprender, porque eles são cidadãos. E nós não aceitamos eles pregar isso aqui. Só que eles esqueceram e não procuraram saber. A pior coisa do ser humano é tu não procurar saber quem é fulano, quem é ciclano. Desceram o chicote em Paulo e Silas. Só que Paulo tinha cidadania romana também. Ele não poderiam tocar em Paulo sem antes investigá-lo, sem antes ir para juízo. E Paulo, ele tinha o título também de sacerdote. Por quê, pastor? Ele foi aluno de Gamaliel. Ele estudou em Jerusalém. Então ele tinha esse título.